Olá, IPCA! Hoje é quarta-feira, dia 8 de agosto de 2012. Estamos juntos há 178 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o terceiro e último capítulo da carta de Paulo a Tito. Carta que Paulo, já na quarta viagem missionária, depois de libertado da prisão em Roma, onde passou 2 anos, em sequência a prisão de Cesareia, onde passou outros 2, Paulo vai empreender mais viagens missionárias porque ele é um trabalhador incansável do Evangelho. Enquanto estava preso em Roma, ele sinalizou que desejava visitar Colossos quando escreveu a Filemão e que desejava visitar Filipos quando escreveu aos Filipenses. E parece que Paulo cumpriu isso. Não sabemos se ele esteve na Espanha, como escreveu aos Romanos, que desejava fazer antes de ser aprisionado, muitos anos antes, portanto, desta época. Mas se passou ou não, fica uma questão em aberto. Mas podemos concluir pelas cartas escritas depois disso, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, que Paulo deve ter passado sim por Colossos, por Éfeso, onde deixou Timóteo para pastorear a igreja, sabemos disso lendo 1 Timóteo, e também sabemos que Paulo passou pela grande ilha de Creta, onde ele deixou Tito para cuidar da igreja. Tito era um colaborador já conhecido de Paulo, e embora não tenha aparecido nas páginas do Novo Testamento no livro de Atos, que é o grande livro histórico do Novo Testamento, Tito aparece mencionado em diversas ocasiões que, quando são somadas, nos permitem concluir que ele era um colaborador ativo e antigo do apóstolo Paulo. Em Gálatas capítulo 2, nós vemos Paulo falar com as igrejas da Galácia que Tito era seu companheiro numa visita que ele havia feito a Jerusalém. Isso remonta a uma data muito antiga, tendo em vista que Gálatas, segundo entendemos, foi a primeira carta que Paulo escreveu, e ele já nessa primeira carta menciona Tito como seu companheiro. Nós também vimos, quando estudamos 2 Coríntios, que Tito foi um grande mensageiro de Paulo na correspondência e no trato com aquela igreja. Tito levou a carta severa, Tito ajudou a organizar a coleta que seria levada à Judéia. Depois, Tito some um pouco, mas ele reaparece aqui já na quarta viagem missionária de Paulo, pastoreando igrejas na ilha de Creta, espalhada por diversas cidades naquela grande ilha. E então, esse homem, que já tem um histórico na fé, já acompanhou o apóstolo Paulo, cresceu em seu serviço ao Senhor Jesus, está agora colocado na missão de pastorear igrejas, ajudando o incansável Paulo, na sua quarta viagem missionária, a trabalhar em prol do reino de Deus. É um documento importantíssimo porque mostra um momento em que a igreja já está mais desenvolvida. Nós já temos muitos anos desde que Paulo começou a fazer suas viagens missionárias. Nós estamos aqui por volta do ano 62 da era cristã, ou seja, já faz cerca de 30 anos que Jesus morreu e ressuscitou. E então a mensagem do Evangelho tem caminhado. Nós não sabemos como foi que surgiu a igreja em Creta. Não parece ter sido uma igreja fundada por Paulo, porque não é narrada nenhuma visita de Paulo àquela ilha em suas 3 primeiras viagens missionárias. E supor que a ilha recebeu a visita de Paulo na sua 4ª viagem missionária e que logo em seguida Paulo já deixou Tito ali, parece um pouco atropelado. A hipótese mais natural seria concluir que a igreja em Creta surgiu porque alguns judeus da ilha de Creta estiveram em Jerusalém no dia de Pentecostes. Isso nós podemos facilmente concluir lendo Atos capítulo 2, verso 11. Então, supomos que aqueles judeus que moravam em Creta foram a Jerusalém, receberam a mensagem do Evangelho e voltaram para Creta, trazendo, portanto, a notícia. O Evangelho começou a se espalhar e, anos mais tarde, agora por volta do ano 62, o apóstolo Paulo passa por ali, Tito está com ele, e para organizar as coisas na igreja, o apóstolo Paulo deixa esse seu colaborador e diz: Tito, a igreja está amadurecendo e está também enfrentando problemas. É necessário que você fique aí e coloque as coisas em ordem. Esse desafio é particularmente grandioso porque a moral dos habitantes da ilha de Creta, em geral, era proverbialmente má. O profeta, não um profeta canônico do Antigo Testamento, não alguém inspirado por Deus, mas alguém de cunho religioso, considerado assim pelos cretenses, de nome Epimênides, havia escrito alguns anos antes sobre os habitantes da ilha de Creta, que eles eram sempre mentirosos, feras terríveis e com ventres preguiçosos. E era nesse contexto, nesse mundo marcado pelo pecado, que o apóstolo Paulo
deixou Tito para promover a paz, promover a unidade, promover a sã doutrina e organizar a vida da igreja. Não seria uma tarefa fácil, mas Tito deveria desincumbir-se dessa tarefa com garra, com a certeza de que Deus o chamava para isso. E então, nós vemos que Paulo deu a seguinte ordem: estabeleça presbíteros, homens que deem bom testemunho, homens que lidem com a sã doutrina, para combater os judaizantes aí no meio, os ascetas. Judaizantes, gente que acha que precisa se circuncidar para ser salvo. Ascetas, aqueles que acham que você não pode comer nada e não tem que evitar contato com um monte de coisa, ou não será também agradável a Deus. E tantas outras heresias, gente se ocupando com discussões inúteis, fábulas judaicas, mandamentos de homens desviados da verdade. Quem vai regular isso na vida da igreja são os presbíteros de boa índole, de boa reputação, vocacionados para esse trabalho. E esse é o grande desafio de Tito. Ele tem que exortar todo mundo. Homens idosos, mulheres idosas, moços, escravos, servos, pessoas livres, e dar ordens e orientações para todas essas pessoas se comportarem de modo digno do Evangelho, porque quando a graça de Deus se manifesta na vida de alguém, a vida dessa pessoa tem que mudar. Esse é o assunto do capítulo 2. E assim chegamos no capítulo 3, onde Paulo dá aqui diversos conselhos de ordem prática. As pessoas que foram alcançadas pela graça, aqueles que estão na igreja, como eleitos de Deus, como povo do Senhor, precisam manifestar um comportamento que tanto evita certas coisas, como de fato pratica outras. Eles são pessoas obedientes às autoridades, aspecto positivo, que não difamam a ninguém, não são altercadores, não discutem à toa, aspecto negativo. São cordiais, corteses para com todas as pessoas, aspecto positivo. Não se comportam como tolos, como desobedientes, como escravos de paixões ou prazeres, aspecto negativo. Porque o nosso Salvador nos lavou e derramou sobre nós ricamente o seu sangue, para que fôssemos alcançados pelos méritos da sua justiça. E então Tito precisa dizer a todas as pessoas aquilo que está bem dito no verso 8. Os que têm crido em Deus precisam ser solícitos na prática de boas obras. Então Paulo deixa isso muito claro e fala: evita isso, mas pratica aquilo. Verso 9, evita discussões insensatas, genealogias e tal. Verso 10, evita o homem faccioso, e por aí vai. É sempre essa questão de deixar de fazer coisas que não convêm e se aplicar a fazer coisas que são as boas obras. Isso é o que deve caracterizar a vida cristã, e Tito estava lá, ali colocado, para lembrar a igreja dessas verdades. No versículo 12 em diante, Paulo começa a terminar a carta fazendo aquela parte pessoal, onde a gente sempre tira alguma informação de onde ele estava, do que estava fazendo e em que contexto escreveu a sua correspondência. Nós vemos que Paulo estava perto ou já em Nicópolis, uma cidade lá na Grécia, e que ele então esperava encontrar Tito lá. Para Tito sair, Paulo esperava mandar até ele um de 2 substitutos, ou Ártemas, que nós não sabemos mais nada a respeito dele, ou Tíquico, que é aquele rapaz que entregou as 3 cartas, Efésios, Colossenses e Filemon, que esteve com Paulo em Roma durante o seu aprisionamento. Paulo esperava mandar um desses 2 até Creta para que Tito pudesse voltar. Paulo pedia a Tito que encaminhasse Zenas e Apolo. Isso significa, manda eles de volta para mim. E isso nos permite concluir que, com grande probabilidade, esses 2, Zenas, que nós não sabemos mais coisa a respeito dele, mas Apolo a gente conhece bem, ele estava com Paulo já na época lá de Corinto, já esteve com Paulo em Éfeso e outras coisas mais. Esses 2 provavelmente foram os portadores da carta a Tito. Estariam com Paulo, portanto, lá na Grécia, perto de Nicópolis, possivelmente em Filipos, trouxeram a carta até Tito, e Paulo pede: manda Apolo e Zenas de volta, porque eu espero mandar para você ou Ártemas ou Tíquico. E quando eles chegarem, você transfere o serviço para eles e vem até o meu encontro. Eu tenho outras tarefas para você. Nós vamos ver na leitura de 2 Timóteo, que começaremos amanhã, que houve um momento em que Paulo estava preso em Roma. Nós não sabemos exatamente onde ele foi aprisionado, embora tenhamos alguns palpites, mas Paulo diz a Timóteo, escrevendo a sua 2ª carta a Timóteo e a sua última correspondência, que Tito tinha ido para a região da Dalmácia.
Então significa que Paulo de fato tinha outras missões para esse pastor, Tito. Com isso nós terminamos a leitura desta carta e o que gostaríamos de enfatizar. Vida cristã tem o aspecto negativo, há coisas que a gente não faz. Mas tem também um aspecto positivo, há coisas que nós precisamos fazer e ser zelosos por fazer. E eu deixo com você em destaque, portanto, o verso 8 do capítulo 3. Eu quero que no tocante a estas coisas você afirme confiadamente, para que as pessoas que têm crido em Deus sejam solícitas na prática de boas obras. Essa é a grande pergunta que você deve se fazer. Eu estou sendo atencioso, eu estou sendo disposto, eu estou pronto para praticar boas obras? Aqueles que têm crido em Deus precisam ser assim. E esse é o grande ensinamento que nós extraímos daqui. Tito estava disposto, se apresentou e antes da primeira viagem já estava com Paulo. Em Corinto estava com Paulo. Na quarta viagem estava com Paulo. Quando Paulo estava prestes a morrer, Tito estava trabalhando também. Vamos seguir o exemplo de Tito, o exemplo de Paulo, o exemplo do Senhor Jesus, o mandamento bíblico. E vamos ser operosos na casa do Senhor, praticando toda boa obra, em todo e qualquer momento. E que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais este capítulo da tua palavra que lemos e pedimos que o Senhor nos ajude a obedecermos este mandamento para que sejamos zelosos, solícitos na prática das boas obras. Ajuda-nos a refletir o Evangelho na maneira como nos comportamos. Dá esta graça a todos nós e também nos lembramos hoje, ó Deus, dos presbíteros da tua igreja, aqueles que são chamados por ti, vocacionados por ti, para zelar para que a tua casa seja de fato a coluna, o baluarte da verdade, o lugar onde nós aprendemos, onde nós estudamos aquilo que convém aos cristãos verdadeiros, onde nós de fato recebemos instrução, apoio, comunhão e bênção para a nossa vida. Abençoa, Senhor, presbíteros, diáconos, todos os oficiais ordenados da nossa igreja, para que ela sempre se mantenha pura e de acordo com a tua vontade. Nós tudo te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, iniciando a leitura de 2 Timóteo, se Deus quiser.